Muito bem, chegou a hora da gente falar dos racionalistas, empiristas e daquele francesinho que começou com essa história de método. Mas antes de falar disso, a gente precisa introduzir esse conteúdo. Então vem comigo para saber sobre o que a gente vai falar hoje. Muito bem, vamos falar sobre filosofia moderna, teoria do conhecimento, essa brigaiada de um lado racionalista, de outro lado empirista, até que veio Kant e falou: peraí, gente, vamos juntar aqui, tem liga. Mas antes da gente chegar lá no Kant, o terror da filosofia, a gente vai entender como é que surge o método, como é que surge a razão como tema principal e qual que era aquele contexto. Vamos lá. O poder do método, a razão, filosofia moderna, qual era o contexto? Para começar, a gente tá falando do século XVI até o século XVII, tá? E uma Europa organizada de forma diferente, ou seja, a gente tinha estados formados ou em formação, época do absolutismo, ok? A burguesia vai se consolidar, muito importante, tá? Porque ela vai dar a noção do capitalismo se espalhando e da importância do money. Isso leva as pessoas a procurarem novos métodos, novas realidades. E conhecimento é poder, né? Nesse ponto, aqui dinheiro era poder, mas vai se descobrir que conhecimento é poder. A gente não está falando mais de polis, de império, a gente não está falando mais de uma igreja única, já tivemos a reforma protestante contra a reforma, e aí surgindo novas possibilidades, então não há um poder total e que rege e que fala tem que ser desse jeito e acabou, eu domino o conhecimento e você vai na minha. Ainda temos uma forte autoridade da igreja, a gente vai entender aí na próxima aula sobre Descartes, como ele consegue dar uma equilibrada ali, como ele fala de razão, de ciência, mas ele não se abstém da igreja, ele ainda tem o respeito. Mas é uma nova realidade, uma realidade dispersa, múltipla, que as pessoas ainda estão tentando se entender, e relativa. O que quando eu falo de uma ideia relativa é porque são várias verdades, né? As pessoas buscando impor a sua verdade como absoluta. O que acontece? Precisamos reunificar esse mundo múltiplo, né? Precisamos usar algo que represente esse mundo, que reproduza esse mundo para as pessoas. O que a gente vai usar? Então, esse grupo aqui dos racionalistas vai dizer que a razão representa o ser humano. Se o ser humano é representado pela sua racionalidade, somente a razão pode unificar o mundo e pode representar esse mundo. Vão ser descobertos antigos textos gregos, tá? De Aristóteles, principalmente. Eu vou lembrar vocês aqui que na Idade Média a gente teve os textos do Aristóteles, sumiu. E esses textos vão ser traduzidos muitas vezes longe da Europa e depois os europeus tomam conhecimento, né? Por exemplo, quando São Tomás vai tomar conhecimento de Aristóteles por Averroes, né? E esses textos vão ser conhecidos, né? Vão sair ali dos mosteiros, da igreja onde eles foram muito bem guardados. Isso vai ampliar o conhecimento filosófico. Outra coisa importante, expansão marítima. A expansão marítima vai ser crucial para a gente questionar os dogmas católicos. Por exemplo, depois da expansão marítima, não dá mais para você dizer que tem monstros aquáticos, águas ferventes, sereias que encantam, porque as pessoas já desbravaram, já cruzaram o Cabo do Bojador, já chegaram à América. Não tem mais como ficar com essas historinhas para boi dormir. E não tem mais como dizer que a Terra é plana, porque os navegantes conseguiram circundar ali e perceber que a Terra é redonda, né?
Colombo e o ovo de Colombo. Olha só, a gente está no século XVI, XVII e as pessoas descobriram que a Terra não é plana. O que diriam essas pessoas se viessem para os dias de hoje e descobrissem que ainda tem gente que insiste que a Terra é plana, né? Amarrava numa caravela e botava para navegar. Não era possível corrigir os erros do passado, tudo que foi perdido por crenças ou por falta de conhecimento. Mas precisava de uma compensação. Vamos recomeçar e escolher um caminho seguro, definitivo e estável. Qual é esse caminho? O caminho do método. E a gente vai entender o que é método, principalmente o método cartesiano, na próxima aula. Essa aula é curtinha, foi só uma introdução. Fica com a gente, curte, compartilha. Se você tem alguma pergunta, pode deixar aí nos comentários, eu respondo assim que eu puder, prometo. E ativa o sininho, que a próxima aula vai aparecer para você e você não vai perder. Até!